Olá, seja muito bem-vindo à Gestão Realista. E este é o podcast Provocações de Carreira. E você sabe que a gente está aqui para variar, para te provocar, meu amigo. Chamar você para ação. Tirar você dessa zona do conforto aí onde nada cresce rumo à sua carreira exponencial. E eu vim com reforço também para variar para essa missão, com ninguém mais, ninguém menos do que meu amigo e parceiro de conteúdo, Anildo Silva, Monsieur Anildo, direto da França. Fala, Anildo! Grande Leandro, grande amigo, grande amiga. Direto da França, Leandro, onde o calor chegou finalmente. 28 graus hoje, céu azul, sol. Uma maravilha, viu, cara? Dá gosto quando tá assim, viu? Tô até animado. Pô, Anildão. Hoje eu tô a fim de prestar muita atenção aqui nesse episódio hoje aqui. Prestar atenção e tomar cuidado que com esse calor as coisas costumam apodrecer muito mais rápido, né? Exatamente, mas não a atenção, hoje não. Falando em apodrecer e falando em atenção, a sua mentalidade, olha a provocação de hoje, Anildo. A sua mentalidade, será que está apodrecendo? Olha isso. A sua atitude está apodrecendo? Será que esse excesso hoje em dia de informação está gerando um apodrecimento da sua mentalidade e da sua atitude? E você nem está percebendo? Olha, eu e o Anildo, a gente estava conversando aqui, e já falando de termos, né, Anildo? Eu estava estupefato com o que eu acabei de ver aqui com esse... Você procura aí no dicionário se você não conhece esse termo aí, mas falando em termos, o dicionário da Oxford elegeu um termo como a palavra do ano, e a palavra é brain rot em inglês, que significa na prática um apodrecimento do cérebro. E a gente vai falar sobre isso aqui hoje, né, Anildo? Então, esse termo ele descreve essa deterioração mental, intelectual, basicamente pelo consumo excessivo de conteúdo online, conteúdos TikToks da vida, conteúdos que não te fazem pensar, né? E isso está gerando um problema de relacionamentos pessoais e também nas empresas. Anildo, eu confesso para você que eu não tinha ouvido falar desse termo até a gente colocar ele na pauta, né? Mas eu tô impressionado na profundidade desse assunto, cara. A gente sabe do problema, mas quando ele é definido como a palavra no ano pela Oxford, né? Dá para ver que não é um problema regional, dá para ver que é algo muito mais profundo que merece nossa atenção, né? Sem dúvida nenhuma, Leandro. Olha só, aqui eu já tinha visto eu já tinha me deparado com esse termo já diversas vezes, né? Inclusive debatendo com os filhos sobre essa questão de excesso de screen time, etc, né? Mas foi bacana quando eu me deparei com esse termo, né? Numa publicação aí no Brasil, num artigo aí no Brasil, né? E foi uma satisfação ver que existe essa preocupação hoje também aí no Brasil, né? Porque aquela coisa que nem você falou, é paradoxal, né? Que toda essa hiperconectividade, né? Na verdade está nos fazendo ficar menos atentos, né? E por consequência, Leandro, menos inovativos, né? E por consequência, Leandro, nos nossos papéis profissionais, menos estratégicos, né? E a gente, na conversa que você mencionou antes da gente começar a gravar, a gente até estava comentando de um livro chamado Reclaiming Conversations. Como que é a mesma palavra? Reclaiming, né? Reclamando, né? Reclamando, pedindo novamente, requerendo, né? A conversação. Olha só, né? Onde ele denuncia que existe esse empobrecimento das relações humanas, né? Por causa dessa hiperconectividade. Sim. Né? E o que acontece, Leandro? Começa a existir aquela perda da escuta profunda. A gente escuta menos, com menos atenção, e a gente, na verdade, quer escutar mais rápido. Ou seja, o conteúdo, Leandro, ele acaba, na verdade, não sendo decantado, né, digerido, né, por nós mesmos. E aí começa a causar esse efeito, né? Em português fica forte, né? Esse apodrecimento mental.
apodrecimento mental, né? Que é extremamente sério. Agora, fazendo aqui um disclaimer, né? Fazendo um aviso aqui que não é uma doença na prática, né, Anildo, neurológica, não. É comportamental. E aí vem muito da questão. A gente já falou, vários dos assuntos que a gente vai tratar aqui hoje, a gente já falou em vários episódios, mas hoje o foco está muito relacionado a essa questão, que esse apodrecimento. A gente já falou várias vezes aqui. Se você não usa um músculo, né, você atrofia. Atrofia, né? É boa. Você perde. Boa. Você perde. Exato. E se você não usa a sua atenção ativa, você também perde. E o que está acontecendo hoje? Olha, sabe um exemplo que eu gosto de dar bastante, Anildo? Eu vou te falar, aconteceu comigo, tá? Aconteceu comigo. Eu era um mago das contas de cabeça na época de escola, Anildo. Eu fazia muita conta de cabeça. O pessoal ficava até impressionado. Aí eu comecei a usar calculadora, Excel, né? E eu parei de fazer essas contas de cabeça. Hoje eu não tenho mais a mesma habilidade. Eu diria que eu tenho muito pior assim do que eu tinha, porque eu parei de usar essa capacidade. Então, naturalmente você vai perdendo essa capacidade que era nata. Então, hoje, Anildo, com esse excesso de estímulos, fazendo com que a gente não use essa habilidade da atenção, né? Até a gente, nas nossas pesquisas aqui, a gente sempre se pauta por pesquisa, você sabe bem, nosso ouvinte, em 1971, né, o prêmio Nobel, o Herbert Simon, alertava que a riqueza de informação, né, Anildo? Olha isso. Riqueza de informação cria pobreza de atenção. Olha só, isso em 71. Então, nada mais, nada menos do que essas questões se confirmando, né, Anildo? E elas acabam tendo impactos, inclusive nas empresas, né, Anildo? Sem dúvida. Nas empresas, dá para a gente ter uma noção, né, de quais são os sinais, por exemplo, você que é empresário, dono de empresa, líder, colaborador. A gente separou aqui os sinais, né, Anildo, que para detectar se isso está acontecendo na sua empresa ou não, né? Perfeito. Não, pois é, Leandro, a gente separou, olha só, a gente poderia ter separado vários, né? A gente separou 3. Com 3 indicadores você já começa a detectar se sua empresa está sofrendo desse fenômeno horroroso. Né? E o primeiro, hein, Leandro? E eu vou te dizer, né? O primeiro, sem medo de errar, que 80% solta aqui, aí. né, Anildo? Infelizmente vão identificar, né, Anildo? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Você estava falando do primeiro, né? Pode continuar. Então vamos lá. Então o primeiro, Leandro, é que é aquela consequência, né? Eu não presto muita atenção, não estou absorvendo informações importantes. Então o que acontece? Eu tomo decisões apressadas ou reativas, né? E de novo, a gente tá falando isso, né, Leandro? Não só para o indivíduo somente, né? Mas muitas vezes é para o chefe dessa pessoa, para o chefe de quem você está escutando a gente aqui. Ou para aquelas pessoas que trabalham com você no seu time, né? Você começa a ver que existe nesse ambiente, né, que você trabalha, e muitas vezes é você que está sendo responsável, né? Decisões apressadas ou reativas. Eu vejo isso muito acontecer, Leandro. Com certeza, com certeza. O segundo, até na verdade, está totalmente ligado, é óbvio, os 3 estão totalmente ligados, é a queda de criatividade. Né? Como as pessoas estão sempre envolvidas com um monte de informações, com um monte de canais, com um monte de pessoas ao mesmo tempo, né? As pessoas não se dão o tempo de praticar a criatividade. Criatividade, né, Leandro? Não é algo que acontece espontaneamente, né? É que nem levantar um peso. Eu preciso fazer um esforço. E criatividade eu preciso dar um espaço, né? Eu preciso ter os pensamentos coerentes. E aí as ideias surgem. Acaba gerando uma cultura muito reativa, né, Anildo? Sempre reagindo, né? E nunca criando. Sem dúvida nenhuma, né? Ou seja, a criatividade ela começa a desaparecer. Né? E o terceiro, né? O terceiro também, de novo, uma consequência, né? A empatia reduzida. As pessoas estão com pressa, Leandro. Fala rapidinho. Não, me manda uma mensagem, não manda não sei o quê, manda um instant message e que fica lá, parado lá, você vai ler só amanhã, né? Ou seja, a empatia, ou seja, as interações sociais, elas começam a ficar mais empobrecidas.
né? Então, olha só, Leandro, a gente está falando de um fenômeno que começa, evidentemente, com a atitude individual, né? Mas que naturalmente, porque somos seres sociais, elas começam a repercutir nas nossas famílias, sem dúvida nenhuma. Mas aqui o nosso foco hoje, né, é mais mais no empresarial, papéis, né, profissionais. Ou seja, sem dúvida, as empresas, eu vejo isso de novo, eu vejo isso acontecendo. As empresas estão sofrendo os impactos de apodrecimento mental. E olha só, olha esse diagnóstico simples. Eu vou falar que a gente que conhece, circula no mundo empresarial, né, Nildo? 80% das empresas estão passando por isso daqui. Isso falando de Pareto, talvez mais, né? Fazendo um paretão sem aqui, dúvida. 80% no mínimo. Então, decisões apressadas e reativas, queda de criatividade e empatia reduzida, você tem aí na tua mão agora, que a gente vai nesse episódio, né? Manda pro teu chefe, ou manda pro teu líder, manda pro dono da empresa, essas dicas aqui que a gente vai falar, algumas formas para combater esse mal. Porque qual a consequência disso, né, Nildo? Retrabalho, turnover, demissão, troca de colaboradores acaba aumentando drasticamente, né? Clima na empresa, consequentemente, fica tenso, não fica um lugar legal para trabalhar. Então, olha só quanto que um probleminha simples pode desencadear uma consequência tão devastadora, né, Anildo? Sem dúvida nenhuma. Então, legal, para identificou o problema, mas qual é a raiz do problema? É sempre interessante a gente se perguntar, mas aonde começa, né, Anildo? E a gente vai falar aqui, por que a gente está vivendo esse colapso, né, de atenção, né? Então, primeiro, vamos lá. Hiperconectividade, Anildo. Já falamos bastante e não tem como a gente deixar de se conectar. Porém, tem como a gente entender o momento certo para fazer cada coisa, estar presente, né? O Poder do Agora, um livro best-seller, diz muito de estar presente, traz benefícios imensuráveis aqui. Cultura de performance também, né, Anildo? Essa positividade de buscar sempre... compulsória, né? Absurda, né? Gera esse cansaço, essa cultura de... A gente até falou bastante disso no episódio Betterman Workout, né? Burnout, Betterman Burnout. Falando dessa cultura de sempre buscar ser melhor, sempre buscar alta performance. Isso também é uma das raízes do problema. E falta de ciclos restauradores. Aquele momento que você precisa de fato parar, pensar, né, Anildo? Por exemplo, você está tendo sono de má qualidade, né? É um dos problemas. A ausência de silêncio, a gente sempre tem que ter um estímulo, vício em dopamina, né? Sempre tem que ter um estímulo, uma música, um podcast tocando. E às vezes o silêncio, acredite ou não, né, Anildo? Também é importante para resetar essas funções, né, do cérebro. Anildo, essas três raízes, hiperconectividade, cultura de performance, falta de ciclos restauradores, fazem sentido como origem desse problema de apodrecimento mental? Total, Leandro. Bom, a hiperconectividade não precisa nem falar. Né? Você tá... Leandro, isso é uma coisa que tem me incomodado muito, sempre me incomodou. Você está conversando com a pessoa. Nossa. E a pessoa está com o smartwatch vibrando toda hora, e ele toda hora olhando na mensagem, está vindo no smartwatch, e você tentando manter uma comunicação intensa, né? Ou, né, você está trabalhando e alertas vindo a todo momento, ou seja, as pessoas estão se tornando escravas, né? Escravas da tecnologia. Escravas desse tipo de coisa. Cultura da performance, né? Muito por essa influência que a gente tem constante de tantas pessoas e que coloca artificialmente, né, Leandro, os limites e os parâmetros de uma forma totalmente artificial e irrealista. Irrealista. Né? A questão dos ciclos, exato, e dos ciclos restauradores, Leandro, até mesmo o cafezinho, né? Estamos trabalhando remoto agora, né? Ou híbrido, né? Aquela cultura de tomar um cafezinho para dar aquela extravasada, para poder conversar alguma coisa que não é necessariamente relacionada com o trabalho, mas é importante para manter, né, uma certa saúde mental, começa a desaparecer, né?
você vai para a cama e você fica, enfim, no WhatsApp, nas mídias sociais, etc. Aquele tempo que a gente precisa, né, para restaurar um pouco da estabilidade emocional e até mesmo intelectual, ele acaba sofrendo completamente com isso. Ou seja, Leandro, é uma fórmula nefasta. Você combina 3 fatores somente. 3 fatores somente. E você já começa a criar esse apodrecimento mental. Exatamente, fazendo com que você não utilize a sua capacidade criativa, não pense por si. Sem dúvida você está nenhuma. sendo conduzido a todo momento com conteúdos que você está consumindo, não está pensando. E isso gera esse apodrecimento dessa capacidade sua de pensar. Você está agora clicando onde a gente está querendo falar? Talvez você que tem muita gente da geração Z que nos escuta, Nildo. Talvez o pessoal tá falando agora, esse bando de dinossauro aí quer que eu desligue o meu celular. Cara, não é isso. Não é isso. É você ter tempo para tudo. Você pode ter tempo para estar conectado. Eu vou dar um exemplo, o Nildo falou bem. Eu tenho um smartwatch aqui. E tem uma função avião que eu uso direto. Para quando eu quero conversar, me engajar numa conversa, eu tenho um atalho aqui que eu coloco na função avião, que não vem vibração de reunião, não vem vibração de alerta, porque essas são funções muito importantes para a gente se desempenhar bem. A gente está numa sociedade hiperconectada e a gente tem que estar super conectado também para performar bem. Ok, super legal, porém tem tempo para tudo. E essa gestão é fundamental, né, Nildo? E, aliás, falando nisso, a gente vai falar agora sobre soluções, né, Nildo? Então, já que a gente falou do problema, então como a gente trata o problema, né, Nildo? Então, vamos falar de práticas de higiene mental ou higiene cognitiva, enfim, olha as soluções. A gente separou aqui algumas soluções simples até, né, Nildo? E científicas, validadas cientificamente para combater o brain rot, né? E você parar de pensar através do cérebro dos outros ou através do cérebro da IA, né? Ou até parar de pensar, na verdade. Ou parar de pensar, né? Até mesmo, né? Começar a pensar por você novamente. Então, vamos lá, Nildo, vou passar a lista e eu queria seu comentário. Número 1, desintoxicação digital. Número 2, monotarefa e deep work. Número 3, pausas intencionais. E número 4, exercícios de respiração e escuta ativa. Bom, a lista dá pra gente deduzir, se você não está sofrendo de brain rot aí, você já começa a pensar por si só do que cada item, né, vai falar. O que é cada item, mas a gente vai te ajudar também e o Anildo vai falar, discorrer um pouquinho sobre cada item para você ter certeza de que você interpretou da forma correta, Anildo. Vamos lá. Vamos lá, Leandro. Eu vou discorrer esses 4, somente 4. A gente não vai falar de 40, nem de 10, 4, né? Sugestões que a gente vai falar aqui, mas eu vou falar como um pecador, tá? Porque eu tenho que me monitorar constantemente. Vou falar como um pecador, fala aqui um pecador. 2. Então, desintoxicação digital, reduzir notificações, eu trabalho muito isso, né? Você estabelecer pausas, você reduzir influência. Eu tenho um hábito horroroso, eu gosto de trabalhar com algum podcast, algum vídeo, algum documentário passando do meu lado. Né? Mas eu já detectei isso, Leandro. E o que eu faço? Eu reduzo isso drasticamente, eu me forço a absorver, olha aí, absorver um pouco do silêncio. Que o silêncio a gente absorve também, ok? Então, assim, eu tenho que constantemente, né, não eliminar completamente, como você falou, a gente vive num mundo hiperconectado, a gente não tem o luxo como profissionais de se desconectar completamente, mas a gente tem que reduzir a forma e a intensidade, principalmente em alguns momentos dessa conexão, né? Monotarefa e deep work, segundo esse é um dos, cara, esse para mim é um dos que mais pega, Nildo. Esse para mim é um dos que mais pega. Não, sem dúvida, mas esse é um dos que um pecador aqui falando, que eu mais tenho trabalhado nos últimos 2 anos, Leandro, que eu mais tenho trabalhado. Então o que acontece? Monotarefa e deep work, você se força, e eu, dada a minha natureza, né, eu tenho que me forçar, né? Eu tenho que me forçar por uma série de motivos, etc., a pegar uma tarefa, começar e dar encaminhamento. Você não tem que necessariamente terminá-la, que algumas tarefas demandam horas e horas e horas e dias até. Mas você define, olha, eu vou fazer só isso
Durante esse nessa período. próxima hora. Né? Nessa próxima hora, ou nesses próximos 30 minutos que sejam. Já falamos Okay? bastante Né? E tá né, sobre, sem até dúvida, sobre o sem Pomodoro, dúvida. né, Anildo? O Pomodoro é uma das mais interessantes para poder fazer dessa forma. E a questão do deep work, né, Leandro? De novo, a questão do foco. É a questão de você, naquele momento, você desconectar. Ô, Leandro, e aquela coisa, você fez isso naquele período que você falou, depois disso se conecta de novo, pega todas aquelas mídias sociais que quer ver, dá scroll, não tem problema. Você entendeu? Mas você começa a segmentar essas coisas que está ligado com o terceiro ponto, né? Que são pausas intencionais. É riquíssimo, né? riquíssimo. O famoso cafezinho. Riquíssimo. Né? Que não é, o cafezinho deu lugar para o Alt Tab, né? O famoso, né? O cafezinho, infelizmente, deu lugar para o Alt Tab, né? É assim, então o que acontece? Dá um período onde você pode acessar o que você quiser, meu, o que quiser mesmo, né? Mas naquele período específico. Aquele período específico. Porque é muito melhor você se dar o luxo de gastar tempo, aspas, mas num específico período do dia, do que ficar enrolando meia boca o dia inteiro, Leandro. Você entendeu? Por mais contraintuitivo que isso é. E o último, né, que ele é um dos mais simples, mas é um dos mais difíceis de se estabelecer como hábito, né? É a questão de você trabalhar a sua respiração e trabalhar a sua escuta ativa. Olha só, escuta ativa. Escuta ativa, meu Deus do céu. Presta atenção no que estão falando para você. Em vez de você ficar olhando para a tela, lendo um artigo enquanto a pessoa está falando com você. Nildo, me permita aqui, eu vou dar um exemplo aqui pro pessoal. Você está falando comigo. Eu tô aqui assim, ó. Pois é. Aí eu dou uma olhadinha até... Eu tô mesmo interessado no que você está falando ou tô interessado no que eu tô vendo aqui no celular? Pessoal, isso virou... Vocês sabem muito bem que isso virou uma pandemia, né, Nildo? Ô, Leandro, por que as pessoas não gostam de abrir câmera nas reuniões, nas teleconferências? Porque a casa não está arrumada? Não. Porque eu não estou bem vestido? Não. É porque você está dando Alt Tab, você muitas vezes está no banheiro, ou você está, sei lá, fazendo qualquer outra coisa, né? E ó... Exatamente, não existe a escuta ativa. Não existe a escuta ativa. Você entendeu? Não existe a monotarefa. Olha só, fala um pecador aqui. Não. Okay? Fala um pecador. Mas, ô Leandro, são somente quatro atividades que a gente tem que, na verdade, tá ali procurando exercitar dia a dia. Não são 40, não são 10, são quatro atitudes que simples, mas que têm um resultado muito grande na nossa vida. Você entendeu? No nosso dia a dia. E cada uma dessas, né, Nildo, ajuda de verdade a restaurar a atenção, vai restaurar a criatividade, fazer você aprender a lidar com o tédio que virou um monstro para as pessoas. As pessoas não sabem mais lidar com o tédio, talvez nem saibam mais o que é tédio, né, Nildo? E novamente falamos Leandro, como pecadores aqui, né? Ô, Nildo, inclusive tem um meme muito legal, né, que eu recebi. Falando assim, esses dias eu vi uma pessoa na Starbucks e ela estava lá, sem celular, sem tablet, sem fone de ouvido. Estava lá, só parada tomando café, como um psicopata. Sensacional, sensacional. Mas Anildo, então essas práticas nos ajudam muito a gente a lidar, né, com essa... fazer o reclaiming, né? Pedir novamente aí essa nossa saúde mental, a nossa atenção. E para concluir, a gente vai fazer aqui uma chamada para ação, inclusive, né, Nildo? Esse é um problema que nos alerta para esse colapso que a gente está vivendo, esse colapso da sociedade, que está deixando, né, de se comunicar, está esquecendo como é se comunicar de uma forma ativa, de uma forma empática, né? Se colocando no lugar do outro, ouvindo de verdade, se interessando pelo outro. É uma chamada para ação que a gente tem aqui, né, Anildo? É um desafio. É um desafio. E a gente vai falar para os nossos ouvintes aqui, né, Anildo, escolher ao menos uma prática de higiene cognitiva para implementar nessa semana. Uma dessas 4 que a gente comentou. Será que você consegue ficar monotarefa e deep work aí por 20 minutos utilizando a técnica Pomodoro, por exemplo?
Será que você consegue fazer essas pausas intencionais a cada 90 minutos, ficar 5, 10 minutos, sem estímulo, sem navegar em rede social, nada? Lidando com seus próprios pensamentos, refletindo, ouvindo a respiração, etc. Será que você consegue fazer exercícios de respiração e escuta ativa? E colocando junto aí a desintoxicação digital? Ah, Nildo, é um desafio, mas eu acho que pelo o estilo aqui e a capacidade dos nossos ouvintes, eu tenho certeza que a galera vai conseguir, hein? Sem dúvida nenhuma, Leandro. Olha só, é um desafio simples. Deixa eu só fazer uma conta rápida. Vamos fazer uma conta rápida aqui, rápido? Uma conta rápida, né? Enfim. Ô, Leandro, vamos lá. Se alguém pegar aqui meia hora do seu dia e decidir fazer um deep work, um deep focus, meia hora, estou falando de 30 minutos. 30 minutos. Ô, Leandro, você vai ter 163, né? 365 dias, né? Por ano. Num ano você vai ter 165 horas de trabalho focado profundo. Olha aí. Ô, Leandro, olha sabe aí. que dá isso aí? Nossa Senhora. Dá um mês de trabalho. Nossa. Dá um mês de trabalho no escritório. Focado. 8 horas por dia. É um mês. Agora imagina você pegar um mês de trabalho focado. Ou seja, olha o potencial que somente 30 minutos bem focados tem no seu trabalho. Olha isso. Sem dúvida, Nildo. Você entendeu? É isso. Sem dúvida. A atenção é um novo capital. Hoje em dia, se você tem a atenção da sua esposa, do seu chefe, do seu par de trabalho, do seu colaborador, sinta-se bastante feliz. E se você não tem, não esqueça de dar um like aí e mandar esse vídeo para ele falando, olha aqui, ó, próxima vez que você falar comigo, saiba que eu vou estar te escutando ativamente, porque eu aprendi lá com o pessoal da gestão realista a ter atenção, a trabalhar de forma profunda, a fazer as minhas pausas, a entrar em contato aí com o meu eu interno, respirando de uma forma ativa, né? E com isso recuperando a minha capacidade mental para que ela não apodreça, né? Junto com os milhares de vídeos de TikTok aí que muitas vezes não trazem conteúdo nenhum. Nildo, um prazer recuperar, né? Trazer de volta, fazer essa chamada para ação, para recuperar a atenção das pessoas e, por que não, né? Puxar a nossa orelha também, que somos grandes consumidores digitais. Sem dúvida nenhuma, Leandro. Sem dúvida, a gente falou aqui de novo, reforçando como somos pecadores, né? E, sem dúvida nenhuma, agradeço a atenção dada aqui, né, Leandro? A esse episódio hoje, para você que escutou a gente até aqui, de verdade. Um grande exemplo do que você pode fazer com a sua atenção. Obrigado mesmo. Muito bom. E é isso. Obrigado novamente. Nos vemos no próximo episódio com muita atenção. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Falou, Nildo. Grande abraço.